Se você levou anos para construir patrimônio, eu preciso te dizer uma coisa com muita franqueza. Talvez o maior risco para sua família não esteja no mercado, na economia ou na concorrência. Talvez o maior risco para sua família esteja dentro da própria forma como esse patrimônio está organizado hoje. Tem muita gente que trabalha duro a vida inteira, compra imóveis, amplia a área rural, monta empresas, conquista patrimônio de verdade, né? Só que quase ninguém para pensar no seguinte detalhe: o que acontece com tudo isso quando eu faltar, né? O que acontece com os bens? O que acontece com a gestão? O que acontece com a renda, né? Principalmente, o que acontece com a paz da minha família? E é aqui que mora o grande erro. A maioria das pessoas se preocupa em construir, mas não se preocupa em estruturar. E patrimônio sem estrutura é patrimônio frágil, é patrimônio vulnerável. Tem gente que acredita que basta deixar tudo no próprio nome mesmo, e aí lá na frente a família resolve, né? Tem gente que pensa que a herança é um assunto para deixar para depois, tem gente que acha que isso é importante só para quem é bilionário, e essa é uma das ideias mais caras que a família pode comprar. Porque quando não existe um planejamento feito, um planejamento definido, a sucessão deixa de ser uma escolha da família e passa a ser um problema do sistema. Então a família perde o controle do tempo, perde o controle dos custos, perde o controle da forma como tudo vai ser resolvido. E aquilo que foi construído com calma começa a ser tratado sob pressão. O patrimônio todo ele vira um processo chamado inventário. O que era a organização vira burocracia papelada. O que era a família vira conflito. E perceba aqui uma coisa importante. Eu não estou falando só do imposto. Eu também não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de um pacote completo de problemas. Por quê? Quando a estrutura não foi feita antes, depois que o problema chega, tudo fica mais caro, mais lento e mais desgastante. Então, às vezes a família tem patrimônio alto, mas não tem liquidez, não tem dinheiro em caixa. Tem terra, tem imóvel, tem empresa, mas não tem caixa, né? Os herdeiros muitas vezes não pensam igual, na maioria dos casos, inclusive. Às vezes tem um bem que ele não pode ser dividido, às vezes um herdeiro quer vender, outro herdeiro quer segurar, quer manter, outro quer administrar, o outro simplesmente quer receber o valor do bem. E nesse momento aí, a família descobre que ter patrimônio não significa estar protegido. Então, o ponto central aqui é esse: construir patrimônio é só metade do jogo. A outra metade é garantir que esse patrimônio atravesse as gerações sem se perder no meio do caminho. Quem não entende isso passa a vida toda acumulando bens no CPF e acha que está deixando segurança, mas muitas vezes está deixando um problema caro, demorado e emocionalmente destrutivo. É por isso que o planejamento patrimonial não é luxo, não é vaidade e não é exagero. É estratégia, é cuidado, é inteligência. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar com mais profundidade como o inventário consome patrimônio, por que tantas famílias são obrigadas a vender bens e por que soluções que parecem boas, como o testamento, doação em vida, na maioria das vezes não resolve o problema de verdade. Então, se inscreva aqui no canal. Se você tem patrimônio ou pretende construir patrimônio, esse assunto não é opcional. Ele vai bater na sua porta em algum momento e a diferença é se você vai enfrentar isso preparado ou se a sua família vai descobrir tudo no pior momento possível.